Mas é um livro interessante. Você pode ler na internet qualquer hora que você quiser o livro de Enoque. Mas aí vem vindo as gerações. E vem Noé, da história da arca que você sabe. Vem muitos homens. E surge um homem chamado também Abraão. Também que vem dessa descendência. Porque presta atenção, todo homem que a Bíblia cita é porque ele carrega a semente. Havia muitos homens que um gerou outro, mas o escritor de Gênesis, que foi Moisés, ele só faz questão de falar dos homens que carregavam a semente. E Abraão, ele é, primeiro, Abrão, que é pai grande, para depois se tornar Abraão, que é o pai de multidão. Mas Abraão ainda não conhecia direito a Deus ainda também, porque a palavra de Deus fala assim que, eu acho interessante que o livro de Revelação, Deus aparece para Abraão, sai da tua terra e da tua parentela para a terra que eu te mostrarei, e te abençoarei grandissimamente. Ou seja, Deus já é grande. E ainda quando Deus fala no superlativo que ele vai abençoar um homem, é muito grande mesmo. E Abraão não entendeu direito isso, mas ele apenas obedeceu à voz de Deus, ele saiu da casa do teu pai. O teu pai também ainda não era um homem que não tinha muita revelação de Deus, ele ainda tinha ídolos, mas Abraão foi um dos primeiros que começou a entender a fé, a andar pela fé. Então a Bíblia fala assim, em Hebreus, lá no capítulo 11, que Abraão é o pai da fé. Mas, presta atenção, meu querido, você está nessa noite aqui porque você precisa ativar as bênçãos de Deus na sua vida. E todos nós carregamos promessa, carregamos bênçãos de Deus nas nossas vidas. Mas em um certo momento, nós precisamos de alguém para ativar essa promessa de Deus. Então imagine só, se Abraão é grande, é o pai da fé, é o pai dos judeus, é respeitado também no mundo árabe. Porque mesmo que Jesus não seja unânime, Abraão é. Porque Abraão é respeitado no islamismo, ele é importante, ele é respeitado no cristianismo, e ele é respeitado também no judaísmo, que crê no Antigo Testamento. Jesus já não chega a ser igual a Abraão, mas Abraão, ele tem o respeito de 3 grandes religiões mundiais. E Abraão, o pai da fé, carrega aquelas promessas de Deus. Vou te fazer uma multidão, você vai gerar muitos filhos, todo mundo sabe a história, não vou chover no molhado. O problema que ele tinha com a sua mulher, que era estéril. Mas o que acontece com Abraão é que ele um dia, ele sai do despojo e ele encontra com o primeiro rei sacerdote, chamado Melquisedeque. E Melquisedeque, ele é o seguinte, não tem nada, ele não é um anjo, ele não é um ser místico. Melquisedeque é simplesmente um homem comum, como eu, como você. E Melquisedeque era rei de Salém, que era Jerusalém, e também era sacerdote, ou seja, ele é o primeiro rei e sacerdote ao mesmo tempo que a Bíblia fala. E Abraão entendeu que Melquisedeque era um homem muito grande diante de Deus. E a palavra de Deus fala assim que quando ele sai da guerra, dos 5 reis, ele pega o despojo de guerra e ele deposita o dízimo para Melquisedeque, e Melquisedeque vem e traz pão e vinho para abençoar. Aí, nesse momento, faz diferença. Porque depois que Melquisedeque abençoou Abraão, o negócio de Deus começa a materializar na vida dele. A bênção de Deus começa a materializar na sua vida. E talvez você está aqui nessa vigília e você ouviu muita gente profetizar para você. Por anos e por anos você tem ouvido profecias. Vou salvar sua família. Vou fazer você rico. Vou te dar uma grande descendência. Pastor Rogério, vou te dar uma grande igreja. Vou te enviar às nações. Parece que isso nunca cumpre. Nunca chega, nunca acontece esse determinado dia que a gente espera. Você vai pregar em inglês, você vai pregar em espanhol, você vai viajar às nações. Parece até que esse dia nunca chega. Mas
em certo momento, meu querido, você tem que ter o seu Melquisedeque espiritual, o seu mentor espiritual. Foi por isso que eu disse sobre os anciãos. Todo homem judeu sabia que, embora você servir a Deus, sempre tem alguém maior que você, que abençoa você. Porque o princípio de Deus é o seguinte, que o menor é abençoado pelo maior. E Abraão vai, entrega o dízimo. Olha só, presta atenção sobre o dízimo. Nesse tempo não tinha lei de Moisés. Então, Abraão era obrigado a dar o dízimo? Não, ele não tinha obrigação nenhuma de dar o dízimo. Mas por que ele deu o dízimo? Aí já está o mistério. Ele deu as primícias para Melquisedeque, porque naquele momento que ele entrega as suas primícias, a ordem de Melquisedeque, Deus começa a abrir as janelas do céu para Abraão, e Deus começa a cumprir os propósitos na vida dele. Depois de anos e anos, ele tem seu filho Isaac, tem seu filho Jacó, e Jacó também tem 12 filhos. E desses 12 filhos de Jacó, 2 dos seus filhos, lá em Gênesis 49, recebe designações especiais, que era Judá e que era Levi. Judá, ele fala assim, o cetro não sairá de Judá, antes que venha Siloé, e ele dominará, e ele regerá sobre as nações. Mas quando ele fala sobre o Levi, foi por isso que eu disse sobre o Levi, a tribo de Levi, que era um dos 12 filhos de Jacó, que depois de Moisés começa a ter as 12 tribos mais formadas, vai tomando forma. As 12 tribos. A tribo de Levi, ela é aquela tribo que tem a incumbência. É a tribo que tem a responsabilidade de trazer a chama acesa, de trazer o fogo de Deus, de trazer o sacerdote. E todos os outros irmãos tinham que dar o dízimo para a tribo de Levi. Ou seja, só podia ser sacerdote quem fosse da tribo de Levi. E não somente da tribo de Levi, que era sacerdote, também havia a casa de Arão. Porque a casa de Arão, ele era outra linha mais fina. Ele era o pedigree refinado da casa de Levi. E o sacerdócio de Arão era aqueles que abençoavam, o sumo sacerdote vinha da linhagem dele, aqueles que entravam no templo, aqueles que intercediam pelo povo. Essa era a casa de Arão, que era o refinamento da casa de Levi. Mas onde você quer chegar com tudo isso, com toda essa história? Eu quero chegar ao seguinte, meu querido, que Jesus, ele não é levita. A palavra de Deus fala assim que Jesus, ele é o leão da tribo de Judá. Ou seja, Jesus, ele é o leão da tribo de Judá. Então, se fosse ver também, Jesus não poderia ser sacerdote. Certo ou não? Com certeza. Porque o sacerdote tinha que vir da tribo de Levi. Mas aí, no Salmo 110, vamos abrir no Salmo 110. Davi teve uma revelação diante de Deus. E ele foi um dos primeiros homens a ver a intercessão de Jesus. Porque a palavra de Deus fala assim que Jesus está à destra de Deus Pai e intercede por nós. No Salmo 110, versículo 4, diz assim: jurou o Senhor e não se arrependerá. Tu és um sacerdote eterno, segundo a ordem de Melquisedeque. O Senhor à tua direita ferirá os reis no dia da tua ira. Então Jesus, quando ele começa a pregar o evangelho, lá em Mateus, lá em Marcos, lá em Lucas, lá em João, Jesus também é apertado. Aí fala assim, peraí, você falando que você é filho de Deus? Deus tem filho? Só tem um Deus, porque a maior heresia por um judeu é esse negócio, porque quando você fala que é filho de Deus, significa que é Deus também. Peraí, mas se Deus é um só, lá na lei fala assim, ouve o Senhor, o único Deus, lá em Deuteronômio, fala assim, eles recitavam o Shema, que era aquele negócio, ouve Israel, o Senhor Deus único, etc. tal. Quero também chover no molhado. Mas aí Jesus, ele usa o Salmo 110, que é o Salmo de Davi, é um salmo davídico. E ele fala assim, olha, não é eu que estou falando não. Davi falou já, disse o Senhor,
ao meu Senhor. Ou seja, existe também outro Senhor à direita de Deus. E Jesus ele vem para revelar a glória do Pai. Mas Jesus é leão da tribo de Judá. Mas a palavra de Deus fala assim que Melquisedeque não tem princípio, não tem descendência. E não fala muito sobre a genealogia de Melquisedeque, ou seja, não tem princípio nem fim de dias. Aí em Hebreus capítulo 7 fala assim, Jesus é sacerdote segundo a ordem de Melquisedeque, ponto final. Ou seja, Jesus tem toda a autoridade para estar à direita de Deus, intercedendo por nós, ativando as bênçãos de Deus na nossa vida, porque ele é sacerdote segundo a ordem de Melquisedeque, e outra, ele também é rei também, porque ele é o leão da tribo de Judá. E a palavra de Deus fala em Jacó que o cetro não sairia da casa de Judá. E Jesus ele vem como descendente da tribo de Judá, e sacerdote segundo a ordem de Melquisedeque. Então o sacerdócio segundo Melquisedeque, ele transcende o nosso cristianismo. Ele transcende também o judaísmo. Porque quando nós falamos do judaísmo, nós temos sempre que explicar a genealogia. Abraão gerou Isaac, Isaac gerou Jacó, depois José, e assim vai, e assim por diante. Adão gerou Sete, Sete gerou fulano, gerou Enos, gerou, e assim vai por diante. Mas, meu querido, vamos supor se o apóstolo Paulo estivesse pregando hoje o evangelho para os gentios, o apóstolo Paulo não iria passar por tudo isso, ele não iria explicar esse monte de genealogia, porque ele falou assim, não perca tempo com genealogia, o fim da lei é Cristo, para a justiça de todo aquele que crê. Porque quando veio Jesus de Nazaré, ele veio para trazer o evangelho é a simplicidade, é as boas novas do reino de Deus, de uma forma que todo mundo entende. E a palavra evangelho significa alumbrar, a palavra evangelho significa iluminar. Quando uma vila começa, quando uma cidade começa, eles vão lá, colocam energia elétrica. E o que acontece? Um poste vai iluminando o outro, e quando, enfim, a cidade toda está iluminada. E o evangelho de Jesus é simplesmente isso. Ele vai passando, e Paulo chega pregando o evangelho de Jesus, e no evangelho de Jesus, eles não eram obrigados a guardar a circuncisão, eles não eram obrigados a guardar as 7 festas de Israel, eles não eram obrigados a guardar a lei de Moisés, porque a lei de Cristo é, ama o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma, de todo o teu entendimento, e ama também o teu próximo como a ti mesmo. O sacerdócio de Melquisedeque é um sacerdócio importante. Mas é incrível que hoje a igreja parece que não entende direito o sacerdócio de Melquisedeque. E quando nós falamos do sacerdócio de Levi e dos levitas, talvez você pode ter pensado assim, eu cresci ouvi falando que levita é os irmãos que fazem parte da banda da igreja. Todo mundo já ouviu isso, né? É lógico, tinha os levitas também do templo, mas os levitas também faziam sacrifício, matava os bodes, matava os touros, fazia aquele monte de coisa. Mas levita, nunca quis dizer que levita é música, isso é coisa da modernidade da nossa igreja, mas nunca esteve escrito na Bíblia que levita é aquelas pessoas que adoram a Deus. Talvez eles tiram aquele texto, porque a palavra de Deus diz em Crônicas, que Davi colocou os levitas do templo, Davi criou muitos instrumentos, talvez ele pode pensar daí que é levita. Mas o importante disso tudo, meu querido, é que o negócio é o seguinte, nós não precisamos nos ficar prendidos ao sacerdócio levítico, porque já veio Jesus para completar a obra. E quando Jesus veio, ele se fez sacerdote, segundo a ordem de Melquisedeque.